Senhor Jesus, Pai amado, nós nos rendemos ao Senhor nesse momento. Espírito Santo, tudo que temos pertence ao Senhor. Jesus, estamos aqui nessa noite para te bendizer, para te agradecer, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é bom. E o Senhor nos permitiu estarmos aqui juntos mais uma vez para buscarmos a tua presença. E nós te glorificamos, Senhor. Nós te glorificamos pelas coisas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós não tivemos um coração grato ao Senhor. Por todas as vezes que nós não louvamos ao Senhor, Jesus. Nesse momento, Deus, nesse culto, nós queremos vivê-lo, Senhor, como se fosse o último culto das nossas vidas. Que o Senhor possa receber, em nome de Jesus, a nossa adoração, Deus, com intensidade, com todo o nosso amor, Deus. Porque nós estamos aqui somente para adorá-lo, para agradecê-lo, Deus, para bendizer ao Senhor que é santo e maravilhoso. Senhor, receba a nossa adoração e o nosso louvor. Que a nossa boca esteja cheia, em nome de Jesus, de palavras de amor ao Senhor, porque o Senhor é o único que é digno. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, todos os impedimentos, Deus. Todos os demônios, em nome de Jesus, que saiam, que caiam por terra, no nome de Jesus. Que não nos atrapalhem a chegar até o Senhor, porque nós sabemos que nessa noite o Senhor tem para nós algo novo. E nós queremos receber de todo o coração, Espírito Santo. Então estamos aqui, abertos ao teu mover e crendo que hoje será um divisor de águas sobre as nossas vidas. Senhor, fica conosco. O Senhor é aquele que é honrado nessa noite. O Senhor é aquele a quem celebramos nessa noite, Senhor. Então fique aqui, seja bem-vindo, Deus. Nós desejamos a tua presença mais do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, toca-nos nessa noite, Pai. Toca-nos nessa noite, é o que clamamos, Senhor. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos de todas as nossas iniquidades, de todos os pecados, de todas as faltas e falhas. Lava-nos, Deus. Queremos sair daqui remidos e lavados pelo teu sangue, como crianças, Pai, como crianças puras e de que não tem do que se envergonhar. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, Pai. Fica conosco, Senhor, nós nos rendemos e te agradecemos por tudo que o Senhor fará nesse culto, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja, amém? Vamos adorar o Senhor, amém? Vai ser chegando aí. Hoje o Senhor tem para nós novidade de vida. E a pergunta que Ele faz para você é: será que você hoje tem um cântico novo para Ele? Salmo 96, versículo 1, o salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Aleluia. Então que nessa noite, irmãos, você possa cantar ao Senhor um cântico novo. Aleluia. Que você possa sair daqui determinado a ver uma vida diferente, entregar a Deus o que você não entregou. Então, em nome de Jesus, vamos adorar esse Deus que é lindo, que é maravilhoso e que é perfeito e que está aqui ouvindo você. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou, e o que posso te dar
tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, seu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Nós damos glórias a Deus, porque essa canção que você está dizendo com todas as forças do coração, está dizendo que Jesus é bom, a justiça está nele. Se o que você canta, você crê, isso é a verdade. Jesus é verdade, Jesus também é o caminho, Jesus é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, Ele é a razão do nosso viver, Ele é o ar que nós respiramos. Jesus é vida, e é vida em abundância. Deus não dá nada menos para nós, Deus não divide nada, Ele dá tudo em dobro. Mas é necessário que o teu coração esteja puro, é necessário que o seu coração esteja entregue, é necessário que você liberte-se de você mesma. Nós paramos para pensar quando a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Muitas vezes nós dizemos: agora que eu aceitei Jesus como o único Salvador, Ele já me libertou. Agora a libertação é para aquele que não conhece a palavra. Amados, conhecereis a verdade libertará você todos os dias. Todos os dias que você pegar a palavra, todos os dias que você meditar na palavra, todos os dias que você fizer desta palavra a tua vida, Jesus estará libertando de você mesmo, do seu egoísmo, do seu egocentrismo, do seu próprio querer, da sua vontade. Nós somos cheios de vontades. Oh, você já olhou para dentro de si? Já olhou para ver como você realmente é? Nós nos contentamos com uma mudança aqui e outra ali, mas Deus, Ele é tão bom que quando Ele muda uma situação na nossa vida, logo vem outra situação e aflora, e você diz: eu tenho isso em mim. E o Senhor diz: tem, e precisa mudar, precisa se transformar. E o Deus, nosso Deus, Ele convida você todos os dias para essa mudança. Não crie raízes nesta terra, não crie raízes nos seus desejos. Nós não pertencemos a este lugar, nós somos passageiros. Nós temos uma missão, você tem uma missão. Receba essa missão, amadureça essa missão.
Deixa Deus te guiar nessa missão, para que logo quando Jesus vier, nós vamos estar assim, reunidos na glória, louvando ao Senhor. E enquanto nós estamos sendo preparados, cante esta canção de todo o teu coração e começa a pedir a Deus para trazer a tua memória no qual, que coisa que você precisa se libertar, qual é o mal que está dentro de você que te controla, que ainda não se foi liberto, você não foi liberto deste mal. Cante de todo o coração, adore ao Senhor, independente das circunstâncias, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Glórias te damos, Deus, glórias te damos. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. No tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe nenhum em mim, apenas o pecado.
tocante ao meu interior. Tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Reina Espírito Santo sobre nós. Reina, Senhor. Oh Pai amado, que nós viemos te adorar. Que toda a igreja se prostre, ó Deus, diante da tua presença, ó Pai. Que todo ser que respira se prostre diante da tua presença. Convide, ó Deus, para reinar sobre a nossa vida, reinar sobre esta casa interna, ó Deus. Reinar, ó Deus, reina. Porque só assim, ó Pai, nós conseguimos, ó Deus, vencer o mal que há em nós. Só assim nós conseguimos vencer, Senhor, as nossas próprias vontades. Só assim nós conseguimos vencer os nossos próprios desejos. Só assim nós passamos a
entender, que seja menos de nós e mais de Ti sobre as nossas vidas, mais de Ti, Senhor, mais de Ti sobre nós, menos de nós mesmos, menos cada vez mais, menos de nós mesmos, ó Deus. Oh, a Ti toda honra, a Ti toda glória, Senhor, a Ti toda honra, a Ti toda Então glória. liberta-me Oh, de Jesus, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado e reina. Aleluia. Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Chama o Gilmar. Convidar o Gilmar para vir agora. Ele vai trazer a palavra para nós nessa noite, igreja. Pode se assentar. Continue assim, com o coração contrito. Esqueça os problemas. Reflita na palavra desta noite. Deus tem muito a dizer para você. Abra o teu coração. Esteja pronto para receber. Porque Deus quer tratar a cada um de nós. E cada um dentro das suas circunstâncias. Cada um trouxe aqui um fardo diferente. E Deus vai tratar cada um de vocês em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigada. Este é o tempo oportuno. Este é o dia que o Senhor fez. Por isso nós convidamos a igreja. Vinde, adoremos, prostremos-nos, igreja. E adoremos o Senhor, este Deus que nos criou. Este Deus que está trazendo a palavra através do Teu Filho, o Teu servo Gilmar. Que Ele fale cheio de Ti, inspirado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que os nossos corações realmente estejam abertos, para que ao recebermos, possamos sair daqui, ó Deus, refletindo, pensando e meditando na palavra durante toda a semana. E ansiosos para voltar à Tua casa, Senhor. Ansiosos, ó Deus, para fazermos parte novamente deste banquete, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor possa cobrir o Teu servo com o Teu sangue, Senhor. E toda seta e todo dardo inflamado do maligno caia por terra e seja lançado no abismo. Em nome de Jesus, ó Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nosso pastor hoje está ministrando no aniversário lá na igreja de Ouro Branco. E o Senhor me aprova a oportunidade para poder estar compartilhando com vocês a palavra dessa noite. Você já viu quem está aí do seu lado, querido? Nós estamos em distanciamento social, mas nós não somos antissociais, né? Você já olhou para a pessoa que está do seu lado, deu uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por mais um domingo, mais um culto. Nós temos o privilégio de nos reunir e de ouvir a palavra de Deus. Eu creio que ninguém está com pressa nessa noite, né? Eclesiastes 8, verso 3 vem nos dizendo, querido, que nós não podemos ter pressa ao entrar na presença do Rei. Não é a passagem dessa noite, viu, queridos? Mas só para fazer citação mesmo nesse momento. Porque alguns têm a oportunidade de estar aqui somente uma vez na semana, outros duas. E às vezes no domingo, nós até temos pressas, né? De deitar um pouco mais cedo, para descansar para a segunda. Mas Salomão, ele deixou esse conselho de sabedoria,
que nós não podemos ter pressa de sair da presença do Rei. Então que esse momento que nós estivermos aqui seja um momento de nós desfrutarmos, de nós absorvermos tudo que Deus tem para nós essa noite. Queridos, ao que eu creio que é a vontade de Deus e o que Ele me direcionou a falar nessa noite, nós vamos falar sobre uma passagem aqui de Êxodo. E Êxodo vem falando sobre Êxodo. No original, a tradução do grego é saída. E nos remete muitas situações da nossa vida. Situações que nós precisamos analisar, porque o contexto do livro de Êxodo traz realidades que aquele povo, que a nação de Israel passou, mas são coisas que nós temos passado nos nossos dia a dia. E Êxodo ele vem apresentando Jesus Cristo como nosso Cordeiro Pascual. E quando nós vamos em todos os textos, em todos os livros da Antiga Aliança, está totalmente vinculado e direcionado para aquilo que sempre foi o projeto de Deus, para que Jesus Cristo viesse para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar, para nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do seu Filho amado. E o livro de Êxodo, querido, quando nós vemos atrás, logo no início aqui em Gênesis, os 5 livros iniciais, os livros do Pentateuco, eles estão extremamente ligados um ao outro. Não tem como a gente desmembrar esses livros, porque vem falando de todo um acontecimento histórico, de direções que Deus tinha para aquele povo. E quando nós vemos no livro de Gênesis, Gênesis vem falando muito sobre o fracasso do homem, sobre as provas e as condições que aquele povo vivia. Já quando nós adentramos no livro de Êxodo, nós podemos ver que Deus, Ele se apresenta e Ele se apressa em socorrer o homem. O homem que em Gênesis estava no fracasso, estava vivendo sobre condições adversas. Em Êxodo nós vemos esse cuidado, Deus ele se apresentando de uma forma sobrenatural. E quando nós vemos aqui em Êxodo, querido, vem falando sobre 5 cenas que se dividem no livro de Êxodo. A primeira cena do livro de Êxodo, nos capítulos iniciais, vem falando sobre a servidão, que é uma das partes mais conhecidas por nós quando se fala do livro de Êxodo, que se trata das pragas do Egito, do período onde o povo estava ali cativo no Egito, quando Deus ele chama Moisés e direciona Moisés para ser o libertador daquele povo. É a primeira cena que nós vemos, uma cena de servidão. A segunda cena que nós vemos no livro de Êxodo, queridos, é citada como o Êxodo, que é o título do livro, que é a saída, que também é muito conhecida. Quando o povo começa a deixar o Egito, sentindo aquilo que Deus ele tinha prometido. E não foi uma saída fácil, foi uma saída um pouco turbulenta. Porque no processo de saída, querido, nós até dizemos que nós queremos sair de situações que nós vivemos, situações que nós passamos, mas nós não queremos nos submeter aos processos que Deus estabelece. Uma terceira cena que vem trazendo aqui no livro de Êxodo é a Páscoa. E a Páscoa ela vem falando sobre esse comemorar que a gente vê no Novo Testamento. O comemorar daquilo que Jesus fez. Em Êxodo eles comemoravam ali, eles tiveram essa festa, essa comemoração da Páscoa. A quarta cena que nós vemos também no livro de Êxodo, queridos, são as dádivas da lei. As leis que
muitos aprenderam, né, desde criança, os 10 mandamentos, e também é muito conhecido por nós. É a 5ª cena do livro de Êxodo, da 4ª cena do livro de Êxodo. E as leis, queridos, as dádivas das leis, elas são de extrema importância. Porque se nós formos olhar o homem caído, o homem sem Deus, um dos maiores prazeres que existe numa pessoa que não tem a comunhão com Jesus Cristo é viver uma vida sem lei, uma vida sem regras, uma vida sem princípios. E quando Deus, por intermédio de Moisés, direciona aquele povo e tira aquele povo, foi necessário se estabelecer leis, queridos. Porque se detectou que sem as leis, nada poderia se concluir como aquilo que já estava estabelecido no coração de Deus. E as leis, ainda hoje, elas são de extremas necessidades. Às vezes nós deixamos, quando nós damos vazão à velha natureza, começa a brotar um prazer por desfrutar de coisas que estão fora da lei de Deus. E a 5ª cena, querido, que nós vemos no livro de Êxodo, vem falando sobre a construção do tabernáculo. O tabernáculo, ele é muito rico em apresentar todos os elementos que existiam ali, representativos. Cada um tem um símbolo específico. Não dá para a gente entrar em todos os pontos que é citado aqui no livro de Êxodo, dessas 5 cenas. Mas eu quis somente repassar essas 5 cenas que são de extrema importância, queridos. Por quê? Porque eu creio que nós precisamos ter domínio disso. Porque isso remete diretamente às nossas vidas. E cada um de nós possivelmente está vivendo numa cena específica mencionada aqui no livro de Êxodo. E é assim como a Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Pastores, ministros da palavra precisam somente, queridos, ser instrumento em lançar. Mas a fome, ela precisa ser saciada todos os dias. Todos os dias nós temos fome. E todos os dias nós suprimos o nosso corpo físico por uma fome carnal. E todos os dias o nosso espírito, ele tem fome, ele tem sede, e nós temos deixado ele passar fome, passar necessidade, e esperamos somente a sexta e o domingo para suprir uma fome da semana toda. E nós precisamos, mais do que nunca, começar a alimentar o nosso espírito diariamente. Eu desafio você a descobrir qual cena você tem vivido no livro de Êxodo. O que você tem vivido? Talvez você tenha vivido o tempo da saída. Talvez você tenha vivido um tempo realmente de servidão. Talvez você ainda não conseguiu se libertar, sair das práticas mundanas, das práticas que corrompem dia após dia o velho homem. Talvez você esteja vivendo esse tempo de festejar a Páscoa, ou até mesmo as dádivas da lei, ou essa construção. O tabernáculo, ele é muito rico sobre a presença de Deus, sobre o sacrifício. E nós vamos ler, queridos, o capítulo de número 33 de Êxodo. 33, verso de número 12. Quem for achando pode se colocar de pé. Nós vamos ler e depois nós vamos passar por esses versículos. Coloque todos de pé, vamos fazer a leitura deste texto. Êxodo capítulo 33. Versículo de número 12. O tema aqui, na minha versão, vem dizendo: Moisés roga a Deus a sua presença. Verso de número 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me disseste: faze subir este povo
porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo nome, também achaste graças aos teus olhos. Verso 13: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Verso 14: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Somente até aí, podemos assentar. Queridos, como tema dessa mensagem que o Espírito Santo me trouxe, que nós vamos aplicar, é: dependa da presença. Porque em todo o estágio de Moisés, aqui no livro de Êxodo, nós vemos Moisés, ele vivenciando uma dependência de Deus, uma dependência da presença. E nesse texto que nós lemos, Moisés, ele entra num diálogo com Deus, porque as nossas orações, eu creio, e nós vemos aqui, que as nossas orações, elas precisam e elas devem ser um diálogo. Nós falamos, mas nós também temos que nos aquietar para ouvir aquilo que Deus ele quer nos dizer, as direções que Deus ele vai nos dar. E às vezes nós nos colocamos a orar e nós pedimos, e nós pedimos, e nós pedimos, e nós não agradecemos, e nós nos levantamos e vamos para o dia a dia, sem tempo para ouvir e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o que nós podemos trazer como a dependência? O que é um dependente? Eu achei vários significados, mas eu quero citar dois que remete muito à nossa fé e aquilo que nós devemos aplicar como dependentes da presença. O primeiro ponto vem dizendo que dependente, ele não consegue se manter sozinho. Lá fora, queridos, nós vemos as pessoas propagarem uma realidade mentirosa. O mundo hoje ele tem vivido de forma muito individualista, e cada vez nós temos nos apegado mais àquilo que tem sido colocado lá fora, que é possível viver uma vida de solidão, em termos de não ter que depender dos outros, e infelizmente deixamos isso tomar o nosso coração, e muitos hoje têm entendido que não dependem de Deus. Então o primeiro significado vem trazendo isso, a pessoa que não consegue se manter sozinha. E o segundo que eu quero trazer também é que não consegue livrar de algo, de um hábito ou de um vício. Vamos falar sobre coisas naturais, queridos. Quando nós falávamos de dependência há alguns anos atrás, tudo que girava em torno da palavra dependência era álcool, era droga, e somente isso, o que entendíamos e colocávamos como dependência há alguns anos atrás. Mas hoje, quando nós começamos a caminhar, nós vemos que na atualidade, dependência tem sido quase tudo que nos cerca. Muito mais do que isso, tudo aquilo que há uma inclinação da nossa carne tem a tendência
de nos gerar uma dependência. E às vezes é fácil a gente falar, fulano de tal é um dependente, é um viciado em álcool, em droga. E as nossas dependências, e os nossos vícios, e os nossos hábitos que nós cultivamos e nós não esclarecemos que é de fato também uma dependência. Tem pessoas que elas geram e elas vivem sobre uma dependência de aceitação nos relacionamentos. Elas se baseiam tudo em prol disso. Ela anula os seus desejos, ela anula os seus sonhos, ela anula a sua personalidade somente pelo desejo de aceitação. E pessoas vivem assim em casamento, pessoas vivem assim nos seus relacionamentos. Tem pessoas que têm uma dependência alimentar. Tudo é saciado, a ansiedade ela é saciada na alimentação, a angústia é saciada na alimentação, a tristeza é saciada na alimentação. E a pessoa, sem perceber, ela está naquela cadeia de vício, de dependência. Tem pessoas que vivem uma dependência nos ambientes. E talvez nós nos incluímos nisso. Nós dependemos disso aqui. Nós dependemos das 4 paredes, de estar neste lugar para ouvir Deus. Nós dependemos de estar aqui para orar. E talvez se você não está aqui, você não ora. Se você não está aqui, você não adora. Se você não está aqui, você não expressa a pessoa, o caráter de Jesus. E de uma forma muito sutil nós criamos essa dependência. Eu creio que nesse momento de pandemia muitas pessoas vivenciaram e detectaram isso com muita facilidade. Se não tem igreja, não cultua, não entende que a nossa vida é um culto constante, que todos os dias nós temos que cultuar. Os ambientes onde nós estamos inseridos precisam ser ambientes de cura, ambientes de milagre, ambientes de propagar a palavra de Deus. E elas geram uma dependência somente disso, somente de estar na igreja. Elas não conseguem fazer a sua casa uma igreja. Elas não conseguem atrair a presença de Deus dentro do seu lar. Um outro tipo de dependência que também é comum é a dependência da tecnologia, da modernidade. Nós dependemos disso aqui o tempo todo. Para tudo nós dependemos. Tem pessoas que tornaram extremamente dependentes dos seus aparelhos celulares, dos jogos, dependente das suas TVs de plasmas, e não percebe que tem vivido esse tipo de dependência. Mas eu não quero adentrar esses tipos de dependência citados, essas dependências humanas naturais. Eu quero falar sobre a dependência da presença, que é o que nós vemos nesse texto. Você que continua com a sua Bíblia aberta, eu quero falar um pouquinho sobre os benefícios de se tornar um dependente da presença de Deus. Aqui no verso 12, vem dizendo: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, e também achastes graças aos teus olhos. Eu quero destacar aí nesse verso a parte que fala: tu me dizes. Um dos benefícios que nós temos quando nós somos dependentes da presença de Deus é a sensibilidade no ouvir. Quando nós somos dependentes da presença, querido, existe em nós uma angústia de ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Nós não queremos e nós não nos contentamos em ouvir somente de pessoas.
brota em nós e é alimentado no nosso espírito uma necessidade de poder em algum momento falar, porque o Senhor, Ele me disse. E o primeiro ponto que nós vemos aqui é Moisés, ele frisando isso: tu me dizes. Isso precisa ser vivo em nós, queridos, uma sensibilidade, um desejo. Se nós não temos ouvido e se em nós não existe esse anseio de ouvir a voz de Deus, queridos, isso mostra que nós estamos muito distante da presença dEle. E uma chave que vem sobre esse versículo, quando vem falando, conheço-te pelo nome, também achastes graças aos meus olhos. Conheço-te pelo nome, achastes graças aos teus olhos. E uma chave que nós precisamos entender, ainda nesse versículo de número 12, é que o mundo espiritual, ele nos assiste. O mundo espiritual, ele nos assiste. E nós temos baseado as nossas vidas de forma tão natural, tão normal, tão automática, que nós temos nos esquecidos que nós somos seres espirituais, somos assistidos no mundo espiritual, querido. E aquilo que nós fazemos, falamos, comportamos, trará total influência sobre aquilo que nós temos vivido. Você pensou que o mundo espiritual já te assistiu hoje nas suas ações? Desde a hora que nós nos levantamos, nós estamos sendo assistidos. E o mundo espiritual, ele nos assiste. Nós vemos isso em Moisés, porque quando o mundo espiritual, ele nos assiste, é com uma única finalidade, querido: ou é para nos fortalecer por parte de Deus, ou é para minar as nossas forças, assim como Satanás tem trabalhado todos os dias, tentando minar as nossas forças, tentando nos fazer desacreditar naquilo que Deus nos disse. Nós precisamos chamar a existência, viver a existência desse homem espiritual que existe em nós. Nós temos fracassado, queridos. Nós temos perdido batalhas porque nós não temos alimentado a nossa consciência que nós somos um ser espiritual. E nós começamos a trabalhar tudo de forma natural. E é aí que nós começamos a perder. Tudo depende das suas ações. Tudo depende das suas ações. Moisés, ele ouviu de Deus e ele pronunciou, relatou que Deus achava graça. Deus olhava ele com bons olhos. Será que Deus, ele pode dizer isso ao nosso respeito? Olhar a nossa vida, olhar as nossas ações e pronunciar que acha graça aos nossos olhos? Se Deus não está achando graça, querido, Satanás está. Alguém está achando graça. Nós precisamos fazer uma análise daquilo que nós temos vivido. Aqui no verso de número 13 vem dizendo: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é seu povo. Quando ele diz, me faça saber neste momento o teu caminho, na NVI vem falando da seguinte forma: revela-me os teus propósitos. Você já imaginou a liberdade de se colocar diante de Deus e falar: Deus, revela-me os teus propósitos? E as nossas orações, elas são alimentadas como? Deus faz, Deus me dá, Deus abençoa, Deus eu preciso, Deus livra. E talvez nós nunca oramos: Deus, revela-me os teus propósitos. E Moisés, quando vem dizendo isso, nós vemos aqui uma chave, essa liberdade, querido. As petições, as nossas orações, nós precisamos ter entendimento e discernimento daquilo que nós temos orado, daquilo que nós temos colocado diante de Deus.
E nós vemos Moisés em suas petições, ele expressa autonomia, ele expressa ousadia. E ele crê que aquilo que ele orou, aquilo que ele colocou diante de Deus, será frutífero. Será frutífero. E às vezes as nossas orações não têm tido fruto algum. Nós não temos visto resultado algum daquilo que nós temos orado. Porque as nossas orações estão desalinhadas ao propósito de Deus. Nós não temos entendido aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Outra chave que nós vemos é que nós nos tornamos refém das nossas palavras. Refém das nossas palavras naquilo que nós oramos, refém das nossas palavras naquilo que nós declaramos, adoramos, cantamos. Já pensou que as nossas palavras serão pesadas no dia do juízo? Daquilo que nós tanto pronunciamos, tanto falávamos que éramos e não éramos. Porque eu digo que eu vivo, mas eu não vivo. E as nossas palavras, elas serão pesadas. Outro ponto que nós vemos, os nossos pedidos, eles revelam o quanto há de Deus em nós. Os nossos pedidos, as nossas orações revelam o quanto há de Deus em nós, o quanto espirituais estamos, o quanto almático estamos. Ora, querido, e depois você começa a analisar, pensar no decorrer do seu dia a dia, aquilo que você orou, se estar mais voltado para o seu homem espiritual, ou se estar mais voltado para a sua parte almática. Uma necessidade de suprir. Outro ponto que nós vemos aqui no verso 14, ele vem dizendo: respondeu-lhe. Isso me chama muito a atenção. Quantas pessoas já ficaram frustradas, queridos, por falar: eu orei, Deus não me respondeu. Eu pedi, mas Deus não fez. Ou pessoas que questionam. Eu já ouvi tantas pessoas questionando: eu acho que Deus, ele não me ouve. Eu acho que Deus, ele não está ouvindo aquilo que eu tenho orado. E Moisés, aqui no verso 14, ele vem dizendo: respondeu-lhe. Moisés, ele foi respondido por Deus. Existe um benefício aqui, um benefício de ser participante da presença de Deus. Quando nós oramos as nossas respostas, querido, quando nós oramos aquilo que é necessário, aquilo que está alinhado ao propósito, querido, nós somos respondidos. Ou seja, aquilo que não foi respondido, possivelmente está fora do propósito de Deus. E Deus, ele não se compromete em responder aquilo que está fora daquilo que ele planejou e projetou para as nossas vidas. Outra chave que nós vemos aqui no verso 14 é: não queira respostas naturais, ou não queira respostas do sobrenatural, querido, daquilo que acontece de forma sobrenatural. Não queira que as respostas do sobrenatural, ela venha de forma natural. Nós vivemos coisas sobrenaturais, espirituais nas nossas vidas, e nós achamos que essas respostas, elas precisam vir de forma natural. Eu preciso te dizer, querido, você tem buscado a resposta de forma errada. Aquilo que aconteceu no sobrenatural virá no seu espiritual. E se você não tem visão espiritual, se você não se abre para as coisas espirituais de Deus, eu sinto te dizer que você não obterá resposta. Você não ouvirá, você não terá o privilégio de dizer: porque Deus, ele me disse. Coisas naturais, queridos, se explicam de modo natural, mas coisas sobrenaturais são explicadas no espiritual. E Moisés, ele permitia o acesso de Deus daquilo que era sobrenatural. Aqui no verso 14, no verso de número 15, vem dizendo: então lhe disse Moisés:
se a tua presença não vai comigo. Não, verso 14, perdão. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Por que desse momento de diálogo, querido? Porque nós vemos que um pouco atrás Moisés ele entrou aqui em discórdia com Deus, porque Deus tinha falado que iria enviar anjo, e Moisés disse: eu não quero anjo, eu quero a presença, a sua presença. E aqui nós vemos Deus afirmando a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Coisas que são importantes nós destacarmos aqui nessa palavra, queridos. Te darei descanso. E quando nós falamos sobre descanso, o que nos remete? Folga, férias. Porque nós pensamos em coisas naturais. Nós remetemos a palavra descanso a algo natural. E nós não ligamos a palavra descanso em coisas espirituais. Por quê? Porque quando nós abrimos a nossa visão espiritual para o descanso de Deus, nós começamos a entender que o descanso, queridos, que Deus dá aqui, Ele promove paz, Ele promove ânimo, Ele promove empoderamento no espírito, Ele promove senso de vitória. E aí, quando nós começamos a analisar o que a nossa sociedade tem vivido hoje, cansaço. Todo mundo fala: eu estou cansado, eu não aguento mais. Tantos anos esperando, tantos anos orando, tantos anos buscando. Eu estou cansado. Eu estou cansado de ver isso dentro da igreja. Eu estou cansado de vivenciar esse tipo de experiência. Eu estou cansado de andar em círculo, que era o que o povo vivia. Mas eu preciso te dizer, querido, Ele está aqui para nos dar descanso. Ele está aqui para nos dar descanso. E o descanso de Deus, Ele gera em nós paz. Você pode estar vivendo uma situação adversa, mas você consegue enfrentá-la com um coração em paz. Porque a Bíblia fala que a paz que excede todo o entendimento, ela guardará o nosso coração. E aí eu começo a observar o cenário que eu tenho vivido. Há quase um mês atrás, quando eu ministrei, minha mãe estava aqui e eu compartilhei com a igreja sobre minha mãe estar vivendo pela segunda vez um quadro de câncer. A primeira vez nós tivemos vitória e hoje, quando o Senhor Ele nos colocou para viver isso de novo, nós começamos a entender esse descanso de Deus. Por quê? Porque o descanso, ele promove empoderamento no espírito. Quando nós entramos no descanso de Deus, querido, você pode estar vivendo a situação de ruína, de falência, de todos os decretos que o inimigo lançou sobre a sua vida, mas você se abre para ser renovado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele mova em você. E esse empoderamento ele vem quando? Ele vem quando você começa a permitir o Espírito Santo fazer aquilo que Ele precisa, e Ele quer fazer, e Ele quer te ensinar, porque nós vemos Deus, Ele operar, Ele agir através de Moisés, para preparar Ele como um líder, como um libertador. Em todo o estágio nós vemos Deus agindo com Moisés, direcionando Moisés, planejando e projetando, para que Moisés ele conseguisse alcançar aquilo que Deus direcionou. E aí nesses momentos, querido, que nós necessitamos de descanso em Deus, nós precisamos ir para lugares onde de fato existe descanso. E eu tenho encontrado esse descanso quando eu permito com que o Espírito Santo de Deus ele ore através de mim. Existe um presente de Deus que chama oração em línguas, onde uns têm muito amor e onde outros têm muita resistência, mas é um presente de Deus.
E esse presente ele está acessível a todos os filhos. Deus não deixou para um, ou Ele deixou para outros, ou selecionou um ou outros. Ele deixou um presente para que esse presente ele fosse desfrutado por cada um dos seus filhos. E aí eu permito com que o Espírito Santo comece a empoderar o meu espírito no método de oração em línguas. E a oração em línguas, queridos, ela não pode ser usada somente num culto. De preferência que ela seja algo diário na sua vida. Usar no culto, queridos, não tem necessidade como tem de ser usada no secreto todos os dias. E eu lembro quando eu me converti, existia em mim um desejo, um anseio muito grande pelas coisas espirituais de Deus. E eu via e gerava no meu espírito uma necessidade de que eu quero. Alguns anos o evangelho ele era mantido nisso. A gente olhava as coisas espirituais acontecendo e gerava em nós um desejo. E eu lembro que eu desejava ser batizado no Espírito Santo, eu desejava pregar a palavra, eu desejava viver no sobrenatural de Deus. E aí eu vivi experiências em Deus que eu comecei a me abrir e permitir. E a oração em línguas, queridos, é uma arma. Além de um presente, ela é uma arma. Uma arma porque o próprio Espírito ora através de você aquilo que talvez você não oraria de forma natural. Porque o mundo espiritual nos assiste. Então automaticamente o próprio Espírito Santo ele entende o que está acontecendo, como está se movendo no mundo espiritual, e ele ora através de nós aquilo que precisa ser permitido, bloqueado, autorizado no mundo espiritual. E essa máscara, querido, a gente tem que ver tudo com bons olhos. Eu descobri que essa máscara ela tem um benefício. Você coloca a máscara e você ora em língua o dia inteiro. Ninguém vê. Você entra e sai em ambientes, e onde você está, você desfruta desta arma. E você sai de ambiente, entra em ambientes, e você está conectado em Deus um dia inteiro. O dia inteiro você está se empoderando o seu espírito, permitindo com que o espírito ele mova e ele faça aquilo que está uma necessidade específica no mundo espiritual. Hoje pela manhã eu fui no mercado, ouvindo uma canção e pegando algumas coisas dentro do supermercado. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu espírito com a letra daquela canção. Eu entendi que eu precisava permitir com que o Espírito Santo gerasse. E nós temos visto, querido, nesse estágio que nós temos passado, grandes milagres que Deus tem feito com a minha mãe. Amanhã, mamãe completa 33 sessões de radioterapia, a última sessão amanhã. E a gente tem visto um sustento de Deus tão grande, uma provisão, um cuidado de tudo acontecendo. E todos os dias nós vemos Deus provendo. Dias que talvez nós não temos o que falar com ela, o que fazer por ela, que Deus levanta pessoas para ir lá. Dias que ela não consegue se alimentar e Deus levanta pessoas para ir lá ministrar. Dias de desânimo, de tristeza, de angústia, que Deus levanta pessoas e Deus vai movendo. E eu creio que existem momentos que nós, de forma natural, nós já não sabemos o que orar, não conseguimos mais orar, mas eu entendo que aquilo que eu tenho orado em línguas tem sido aquilo que o Espírito Santo tem promovido como necessidades específicas sobre a minha vida, sobre a vida da minha mãe, sobre o meu casamento, sobre cada área que eu tenho vivenciado. Sabe aquele dia que você acorda e fala assim: Deus, eu não quero orar, eu não sei o que orar, eu estou desanimado. E você que já se apossou desse presente de Deus, você precisa começar a gerar no mundo espiritual.
e ficar ali, gastar horas ali, querido. Não saia da sua casa sem a convicção do seu espírito estar empoderado pelo Espírito Santo de Deus, porque se você sai sem essa convicção, você pode ter certeza que no final do dia, você voltará com alguma frustração, você voltará com alguma decepção, você voltará desanimado. Não permita. E nós temos visto, querido, um senso, Moisés aqui, nós vemos Moisés, ele expressando um senso de vitória, e isso precisa ser alimentado no nosso espírito, e não importa aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, você precisa ser gerado num senso de vitória, e nós temos caminhado assim, querido. Durante esses quase 3 meses, nós temos caminhado dia após dia, com diagnóstico atrás de diagnóstico, interna, vai e volta, e nós temos sido estado debaixo de um senso de vitória, porque a obra dele é completa, e a palavra dele, querido, não volta vazia. E nós precisamos ser alimentado no nosso espírito. Aqui no verso de número 15, vem dizendo: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Sabe o que é triste na igreja hoje? Porque as pessoas, elas aprenderam a fazer tudo sem Deus. O diabo ensinou elas e elas conseguiram aprender. Elas aprenderam a cantar sem Deus. Elas aprenderam a pregar sem Deus. Elas aprenderam a evangelizar sem Deus. Elas aprenderam até orar sem Deus. E quando nós vemos aqui Moisés, ele expressando isso: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. E quantos lugares você tem ido onde Deus não tem afirmado que está com você, mas você tem ido. Deus não nos autorizou tomar algumas direções e nós temos tomado. Deus não nos permitiu falar algumas coisas e nós temos falado. Nós precisamos orar isso: Deus, não me faça sair dessa casa sem a sua presença. Deus, não me permita chegar no meu trabalho sem a sua presença. Deus, não me permita fazer essa visita sem a tua presença. Deus, não permita. Não vá, querido. Não vá. Se você não tiver uma clareza, uma certeza que Deus está com você, não vá, fique. Mas sabe o que acontece hoje? Nós somos movidos pelo imediatismo. Nós nos movemos pelo imediatismo. Nós não queremos o ano que vem, nós queremos hoje. E Deus ainda não te respondeu, Deus ainda não te deu o aval, e você diz: eu vou. Querido, você pode ir, mas você vai voltar. Quando volta, nós ainda damos glória a Deus, porque teve a sensibilidade de voltar. Mas o pior é aqueles que vão e não voltam, e ficam à beira do caminho. Pergunta a Deus: Deus, é para me falar? Espírito Santo, eu quero uma certeza no meu espírito que é para me falar, que é para me fazer, que é para me orar. Não permita esse senso de imediatismo tomar conta de você. Moisés, ele não foi movido pelo imediatismo. Ele poderia ter pego o povo, queridos, e ter seguido. Moisés já estava vivendo uma situação aqui constrangedora. Moisés saiu para ir ao monte, e o povo se reuniu e fez o bezerro de ouro, e virou aquela confusão. Moisés desce do monte, quebra as tábuas, e talvez Moisés poderia naquele momento falar assim: vamos seguir, chega de ficar por aqui. Mas Moisés: não nos faça subir, Deus, não nos faça subir sem a tua presença, não.
Outra coisa que nós vemos aqui, ele não foi movido pelo emocionalismo, porque a alma tenta dominar, a alma tenta assumir e controlar 24 horas. Por isso que eu digo que se o seu homem espiritual, se ele não estiver edificado, alicerçado, conectado com Deus, querido, você vai caminhar pelo meio emocional. E lá na frente você vai questionar: Deus, por quê? Outra coisa que nós vemos aqui, no verso 16, que é o último verso, que vem dizendo: pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Nós precisamos entender, Moisés aqui, ele teve uma convicção, que eles precisavam ser um povo separado dos demais. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela nos torna diferente. A presença de Deus nos torna diferente. Mas não é uma diferença que você precisa vender, querido. Não é uma diferença que você precisa fazer propaganda dela, porque agora eu sou, porque agora eu faço, porque agora eu mudei. Moisés tinha entendimento que essa mudança que acontece por intermédio da presença de Deus, ela é vista por fora. É as pessoas de fora que vê a diferença. As pessoas de fora e as pessoas mais próximas. As pessoas que deitam e acordam com você. Porque nós preocupamos em impressionar no trabalho, na faculdade. Nós preocupamos em impressionar na igreja. Mas nós não temos a sensibilidade, o entendimento, querido, que essa mudança, ela precisa ser vista e reconhecida dentro da nossa própria casa. E Moisés, ele teve essa convicção. Porque a presença, querido, ela gera em nós isso, esse senso de separado. Você não vai em qualquer lugar, você não caminha com qualquer pessoa. Não é porque você se tornou arrogante, mas é porque você entende: eu sou separado. Existe uma palavra que eu preciso zelar por ela, e é por essa palavra que eu vivo, e é essa palavra que eu honro todos os dias da minha vida. E essa palavra me afirma que eu sou separado. E Moisés, ele caminhava sobre isso. Por quê? Porque a presença, querido, ela transforma. Porque a presença, ela liberta. A presença, ela transforma. A presença de Deus, ela gera um novo nascimento. Quem não nasceu de novo é porque ainda não vivenciou, não desfrutou daquilo que Deus tem. A presença dele. Outra coisa que nós vemos, muito natural nos dias de hoje, as pessoas têm negociado a presença, vendido a presença, e até pego emprestado, dependendo da ocasião. Queridos, Ele nos chamou e nos chama de noiva. Ele nos chamou e afirma todos os dias que nós somos a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. E nós precisamos entender que a noiva, ela tem princípios que uma prostituta não tem. Uma prostituta, ela se vende. Uma prostituta se corrompe. Uma prostituta, queridos, ela abre mão daquilo que for preciso sem problema nenhum. Ela não tem a honra, ela não tem um nome a zelar, mas a noiva tem. A noiva preza por princípios inegociáveis. Quem casou, queridos, sabe
que para casar você tem que abrir mão de muita coisa. E aí eu pergunto, você está disposto a casar? Porque se você está disposto a casar, queridos, eu preciso liberar para você que você precisa abrir mão daquilo que Deus já te pediu e você não abriu. Porque se você não abrir mão, queridos, não tem casamento, tem encenamento. E até quando nós vamos encenar que nós somos a noiva? Nós encenamos na terra, mas no dia do juízo não tem ensinamento. Não tem como você expressar uma realidade de noiva que nunca existiu, para se obter a presença de Deus. Você precisa abrir mão. Eu lembro que quando nós fomos nos casar, essa semana mesmo mexendo num caderno, eu achei algumas anotações de quando nós sentamos e falamos: para a gente casar a gente precisa disso, para a gente casar a gente precisa daquilo, o que nós vamos fazer, qual que é a prioridade. E a gente foi anotando tudo num caderno. Eu lembro que nesse dia a gente combinou de encontrar lá na praça, para projetar, para sonhar, para falar e colocar ali as metas a ser alcançada, a data do casamento, tudo que era necessário para esse momento. E mexendo num caderno, eu falei: olha o que tem aqui. Mostrei para ela, falei: olha aqui o que eu tenho guardado. E isso ativou, queridos, algo que foi projetado e hoje foi alcançado em Deus. Mas o entendimento, o Espírito me trouxe mediante aquilo. Quantas coisas você precisou abrir mão para viver a vida que você vive hoje, para ter aquilo que você tem hoje. Porque o casamento, queridos, ele não é uma concretização emocional. O casamento, ele é um projeto espiritual de Deus. Tudo que tem na terra, tudo que nós vemos na terra acontece ou acontecerá no mundo espiritual. E o casamento é um projeto. Por que nós vemos hoje tantos casais se divorciando? Acho que nós nunca vimos. Talvez eu possa perguntar aí, creio que todo mundo vai conhecer algum caso de alguém que está divorciando recentemente, ou que se divorciou há pouco tempo atrás, ou que está enfrentando uma situação onde o casamento está prestes a acabar. Por quê? Porque o diabo, ele trabalha com toda a força, com todas as estratégias. Por quê? Porque o casamento é algo com um projeto que Deus estabeleceu, de algo que é vivenciado na terra, mas de algo que vai acontecer. E a gente tem perdido a lógica, temos enfrentado tudo. Todos os problemas que um casamento vive, nós enfrentamos ele como algo natural, como um problema, como uma situação. Querido, eu quero dizer para você, eu e Stephanie, a gente já passou coisas, e que a gente sempre confiou em Deus, e que a gente sempre descansou em Deus, e que a gente sempre teve Deus como recurso, e a gente sempre esperou em Deus. Porque o segredo é esse, não é porque é perfeito, é porque a gente entende que precisa abrir mão. Mas hoje ninguém quer abrir mão, porque todo mundo quer ter razão, porque hoje todo mundo quer sair por cima, ninguém quer sair perdendo. Mas eu comecei a entender e viver isso. Eu prefiro perder agora e ganhar lá na frente. Eu prefiro perder na terra e ganhar no céu. E outra coisa que nós vemos, querido, em Êxodo capítulo 13, verso 8, vem dizendo algo que me chama muito a atenção. E eu quero ler esse versículo para a gente finalizar. Êxodo 13, 8. Vem dizendo: naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isso pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Vem dizendo aqui um privilégio de poder compartilhar tudo que Deus fez
quando ele tirou o povo do Egito, quando Moisés e o povo saiu do Egito. Mas talvez, atualizando um pouquinho, aqui na palavra vem dizendo quando Deus nos tirou do Egito. E eu queria perguntar, movido pelo Espírito, e quando o Egito saiu de mim? E quando o Egito saiu de mim? Porque a gente olha e fala, porque eu não estou lá bebendo, eu não estou lá prostituindo, eu não estou lá fazendo isso, aquilo outro, que diante da palavra de Deus é errado. Mas eu quero te perguntar, querido, você pode falar que você saiu do Egito, mas você pode afirmar que o Egito saiu de você? A gente tem isso como verdade? Será que a gente pode um dia falar para as pessoas, porque além de eu ter saído do Egito, eu tirei, Deus através do Espírito Santo tirou o Egito de mim? E porque constantemente nesse trabalhar de Deus nós nos deparamos com coisas que nós falamos assim, existem raízes do Egito ainda dentro de mim, e que elas precisam ser mortificadas, porque senão a presença de Deus ela não vai alcançar toda a plenitude que Deus projetou para alcançar. E às vezes são coisas grandes, e hoje Deus me fez passar algo simples, mas simples, que depois o Espírito Santo me mostrou em detalhes. Hoje a gente estava almoçando e eu abri o telefone e entrei lá no iFood e vi que tinha um cupom de 40%. Falei, nossa, vou pedir alguma coisa. Não é porque eu queria alguma coisa do iFood, é porque tinha um cupom. E eu falei, vou pedir alguma coisa. O almoço já estava pronto, falei, vou pedir alguma coisa para sobremesa. E aí entrei lá, fiz o pedido. Falei, nesse calor, né, um açaí cai bem. Entrei, fiz. Falei, nossa, 40% de desconto, você não pode perder, né? Porque todo mundo gosta de um desconto. E pedi. Isso era 12:30, estava com previsão de entrega para 1:10. Falei, vou esperar. Mas eu não ia comer o açaí. Eu quis pedir para aproveitar o cupom, porque não é todo dia que tem um cupom de 40% de desconto. Falei, vou pedir, deixa aqui, amanhã eu tomo. E aí deu 1h nada, deu 1h30 nada, e eu vigiando, porque se existe uma raiz de Egito em mim, é um senso de justiça. Eu gosto assim, pontualidade, tudo certo, tudo programado da melhor forma possível, e eu esperando e nada. A hora que deu 2h15, eu comecei a ligar, e nada de atender. Falei, vou salvar o número e vou chamar no WhatsApp. E já chamei com todo o senso de justiça do Egito. O que eu pedi era 12:00, até agora não chegou, vou cancelar meu pedido. E aí a moça falou, vou ver com o entregador o que pode ter acontecido. Aí eu só respondi para ela, não, pode cancelar, eu não quero mais. Aí ela respondeu para mim assim, eu só peço para que você tenha empatia. Aí eu falei, Espírito Santo, não é que está faltando mesmo um pouco de empatia? E aí eu não cancelei, eu esperei. Aí chegou, isso já era 3 e pouco, e eu fui lá receber com todo contentamento. Mas depois eu peguei, eu não queria o açaí para hoje, mas aí eu comecei a ver que constantemente existe traços, restos do Egito em nós que o Espírito Santo precisa remover. E eu comecei a entender, falei, Deus, uma coisa tão simples, tão boba, que não era para agora, mas eu deixei o imediatismo tomar conta. E eu vi que são coisas tão pequenas, tão simples, e a gente precisa um dia, querido, ter o privilégio de falar, porque já não existe mais nada do Egito em mim. E eu creio que essa é a vontade e a operação do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus, começa a limpar e começa a tirar aquilo do Egito que está internado. Externamente,
A capa é zero Egito, mas internamente, quanto há do Egito ainda em nós? Porque o povo se comportou assim, de forma local, geográfica. Eles deixaram o Egito, mas eles carregaram as lembranças, as comidas, os desejos, aquilo que era bom. E quantas vezes nós revelamos isso? Porque lá antigamente era tão bom, né? O carnaval era bom demais lá, não era? E o rodeio então? Nossa, você que é rodeio daquele ano, era bom demais. Nossa, Zezé de Camargo e Luciano, nossa, que show, foi tudo de bom. Nossa, Deus, aquele dia bebemos demais, não foi? As raízes do Egito. E o Espírito Santo quer vir para trabalhar em nós e mostrar assim: você não precisa manter isso, você não precisa alimentar isso, você precisa permitir com que o Espírito Santo de Deus remova o Egito. E você precisa dizer não, não, não à dependência momentânea. Nós temos sido saciados, nos contentado com uma dependência momentânea. Mas eu quero dizer para você, igreja, a dependência que nós precisamos não é momentânea. A dependência que nós precisamos ter é uma dependência constante, é uma dependência eterna. Porque a alma se contenta com a dependência momentânea, mas a dependência constante, ela é cultivada todos os dias. E se você não vai para o secreto todos os dias, se você não para ouvir Deus todos os dias, você vai ser movido por uma dependência momentânea. E você precisa levantar e dizer: não, hoje eu não aceito essa dependência momentânea. Eu me aposto da dependência eterna e da dependência constante. Eu vou ser hoje mais dependente do que ontem. Amanhã eu quero ser mais dependente do que hoje. A igreja precisa brilhar novamente por um desejo que existiu há anos atrás. Um desejo de ver a presença de Deus tomando vidas. Ver a igreja adorando como era há anos atrás. Eu lembro anos atrás onde as pessoas brigavam dentro da igreja por causa de cargo. Em termos assim, a vontade de servir, a vontade de fazer algo para Deus. Hoje as pessoas, o dilema é: não, eu quero só sentar aqui e ouvir a palavra e não quero saber de compromisso com a igreja, com ajudar. E eu já me frustrei, cantei, já preguei, também me frustrei e daí por diante. Mas eu quero falar para você, querido, se você se apossar da dependência de Deus, o Espírito Santo vai curar todos os traumas, todas as frustrações, e você vai voltar a fluir naquilo que Deus já te chamou, naquilo que Deus já te direcionou. E constantemente eu tenho vivido a síndrome de Jonas, de querer parar, mas o Espírito Santo vem e diz: volta, volta e volta. Você precisa continuar, querido. E a dependência de Deus, que é constante nas nossas vidas, gera em nós um desejo de cumprir com aquilo que Deus estabeleceu, de viver aquilo que Deus já propôs e de viver todas as promessas. Será que você pode se lembrar daquilo que foi profetizado na sua vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, daquilo que Deus ia fazer sobre a sua vida e ainda não aconteceu? Eu quero te dizer essa noite: não aconteceu porque você não tem vivido a plenitude da presença de Deus. Aleluia. E nós precisamos da presença, porque a presença vai nos levar a lugares que sozinho nós não vamos. Eu preciso dizer, querido, para você que se você não for mais dependente de Deus, hoje, não é amanhã, de manhã na segunda-feira, se você não for mais dependente de Deus hoje do que ontem, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E vai viver nesse ciclo de frustração. Eu vou na igreja só porque assim, a palavra fala, né? Tem que congregar e de vez em quando eu apareço lá, mas meu hobby mesmo é cultuar em casa e assistir lá ao vivo, a cores. Permita o Espírito Santo tirar isso de você.
Permita o Espírito Santo atear fogo nessa raiz de Egito. O fogo do Espírito Santo vem para consumir isto, essa palha que está sendo alimentada dentro de nós. E ela precisa queimar, querido. Mas ela vai queimar à medida do que você se envolver no Espírito. À medida do que você for entrando nesses lugares, falar: Deus, eu reconheço que existe raiz do Egito em mim, e eu clamo o fogo do Espírito Santo para consumir. Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Sabe que você pode dizer a Ele que você precisa da presença dEle? Aí no seu lugar, somente você, o Espírito Santo. Diga a Ele: Espírito Santo, eu preciso da sua presença. Eu não quero mais caminhar sem a tua presença. Eu preciso da tua presença. Em tua presença, Jesus, em tua presença eu preciso estar, eu preciso todos os dias ter esse desejo em tua presença. Fala com Ele, querido, aí no seu lugar. Expressa para Ele essa necessidade. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é, diga a Ele, permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Diga a Ele: em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença. Diga a Ele: eu quero estar na tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Jesus. Pai, nós te damos graças por essa noite, por tudo que o Senhor fez, Espírito Santo, porque nós precisamos disso. Nós precisamos da tua presença, Deus. Nós não precisamos entrar em lugares e ser, Deus, vistos, reconhecidos, aplaudidos. Nós precisamos entrar no lugar secretos, Deus, e ser atraídos pela tua presença, ser assistidos no mundo espiritual, Deus, e ser, Deus amado, reconhecido, Pai, naquilo que o mundo espiritual tem trabalhado com autoridade, com entendimento, com discernimento, com estratégias. Nós precisamos disso, Senhor, da tua presença, porque a tua presença vai nos levar, Deus, a lugares que o Senhor sempre sonhou para nós. A tua presença vai mudar, Deus, casamentos. A tua presença vai mudar famílias. A tua presença vai libertar aqueles que se encontram sobre o domínio das trevas, Deus. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos. Pai, nós colocamos a nossa semana, Deus, diante do Senhor. Te damos graça por este culto. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que essa presença que está aqui, Jesus, que esta presença que está aqui, Espírito Santo, possa tomar corações, e amanhã você vai levantar profetizando. Hoje você vai adentrar na tua casa dizendo: Senhor, que a tua presença reine aqui.
Talvez o seu lar está assim, queridos, sobre essa opressão. Você não tem paz para estar na sua casa, porque tem faltado a presença. Mas nós profetizamos esta noite: você vai ser guiado pela presença. Ei, ararabra cantar abraço. Espírito Santo, no nome de Jesus. Que a tua presença, Jesus, seja o nosso alimento, a nossa fonte. Tudo que nós precisamos, Deus, é ser dependentes da tua presença. Aleluias. Queridos, antes de você sair, você pode deixar lá atrás do álcool em gel seu dízimo e a sua oferta, como sinal de amor, como sinal de gratidão, sem esperar nada em troca, sem esperar uma oração para Deus te abençoar, para Deus te prosperar, para Deus abrir as portas do céu e derramar a bênção sem medidas, porque a palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Que as portas dos céus, elas se abrirão, estão abertas para te abençoar, para te prosperar. Quando você oferta, quando você dizima, é somente por amor, por gratidão, por obediência. Não porque eu vou fazer para o inimigo não tocar. Eu vou fazer porque eu dependo da presença. Eu não dependo do dinheiro, eu dependo da presença. O dinheiro é somente um extra de Deus. O dinheiro é um extra de Deus no meio dessa trajetória, porque pessoas têm se entristecido neste tempo de pandemia por falta do dinheiro. Mas eu quero dizer para você, você tem que ficar triste por falta da presença, não por falta de dinheiro, porque o povo caminhou no deserto, não faltou comida, não faltou vestuário, não faltou nada. E assim vai ser para aqueles que caminham sobre a dependência da presença. Pai, nós agradecemos por este culto, por esta noite, e que nós possamos sair daqui, Deus, jubilando de alegria, jubilando, Deus, transportando desta presença e levando ela por onde nós passarmos. Que assim seja, no nome de Jesus. Aplauda o nome dele, querido. Vai embora na paz. Deus te abençoe. Amém.